Bom, olá a todos. Então, estamos aqui com um vídeo de regravação das primeiras aulas de comunicação em redes com a DMS suplementar. E a aula 2 é Introdução à Teoria dos Grafos. Tá? Parte 1, a gente vai fazer mais de uma parte. E acho que a parte interessante de falar é que, bom, naturalmente, comunicação em redes não é um curso de teoria dos grafos. Então, a gente vai introduzir apenas a notação, a nomenclatura, a notação e o ferramental necessário para a gente estudar resultados nas redes complexas, como dizem por aí, que a gente tem interesse. Então, como a gente falou na aula de introdução, grafos e de grafos, né, a versão orientada, são ferramentas matemáticas adequadas para a gente modelar e operar com redes de forma geral, tá? Para a gente conseguir exprimir de forma precisa os problemas que a gente quer resolver e ter um ferramental para operar estruturalmente ou algoritmicamente e achar soluções para os problemas. Tá? Então, sem mais delongas, a gente tem uns slides introdutórios aqui. Tá? Algumas notas sobre esses slides, já que essa é a primeira aula da regravação que eu estou usando os slides. As notas interessantes são que esses slides foram escritos para aulas, tá? E não apresentações. A apresentação é quando você senta lá num talk e ouve alguém falar a respeito de algum tópico. Uma aula é ligeiramente diferente, né? Uma aula a gente quer realmente aprender um certo assunto com um pouco mais de detalhe, tá? Um pouco mais de detalhes do que numa apresentação. Então, cada slide desses que a gente vai usar ao longo do curso, enquanto a gente usar os slides, eles vão ter mais textos do que a gente esperaria num slide de apresentação. Por quê? Porque a gente vai definir os conceitos de direito e vai operar com eles de maneira precisa. Tá? A gente vai produzir uma coleção de provas e a gente vai tentar colocar todos os detalhes necessários. Então, às vezes, como a gente só tem um slide por vez, vai ser meio natural que cada slide esteja um pouco mais carregado de texto. Então, não necessariamente sempre visualmente agradável, mas com o conteúdo que a gente precisa. Tá? Uma outra nota interessante é que, obviamente, o tempo de escrita o tempo que leva para escrever os slides, ele não vai ser computado enquanto eu estiver apresentando os slides para vocês. E o tempo, isso é uma situação que é diferente do que aconteceria na sala de aula. Na sala de aula, eu estaria escrevendo o texto na lousa e vocês estariam copiando, e mesmo que eu fizesse essas explicações concorrentemente, tem sempre uma parcela de tempo que eu estou escrevendo e vocês copiando, que certamente não vai acontecer aqui. Tá? Então, obviamente, a gente tem que levar isso em consideração. Em que sentido? Em sentido que um pedaço do tempo que nós gastaríamos apenas com a escrita do material na lousa não vai ocorrer. Tá? Eu levo muito mais tempo para produzir os slides do que escrever na lousa, do que eu levaria para escrever na lousa. Mas a gente tem que levar isso em consideração por quê? Para que não aconteça um transbordamento de conteúdo em cada uma dessas aulas. Tá? Então, eu vou tentar levar em consideração que os slides já estão escritos, então eu vou descontar um pouco de tempo disso. Eu vou também tentar controlar a velocidade que a gente passa pelos slides. Por quê? Porque sempre tem um perigo quando o texto já está escrito, da gente avançar muito rapidamente. E um outro ponto que não está presente é a interação que aconteceria vocês fazendo pergunta, eu fornecendo as respostas. Então, por isso, a gente vai tentar limitar superiormente o tempo de cada aula, tá? Então, algo em torno de 90 minutos. Tá? Nem sempre eu vou conseguir fazer isso, mas eu vou tentar para que a gente não acabe cobrindo muito mais material do que seria possível num curso presencial. O material, obviamente, não falta. Tá? Daria para a gente cobrir, inclusive, muito mais do que a gente vai cobrir aqui, mas a gente tem que tentar, acho que, ser consistente e tentar emparelhar isso com o que seria um curso presencial. E acho que sobre os slides é isso.
tá? Então, sem mais delongas, um grafo, né, ou graph, como é dito em inglês, tá? São formalismos matemáticos que, de novo, a gente usa para modelar situações que envolvem relações binárias simétricas entre pares de objetos. Tá? Então, sempre a gente pode ter um conjunto qualquer de objetos e a gente pode supor, não é necessário, mas a gente pode supor que esse conjunto é não vazio. Tá? E a gente tem uma relação binária entre eles, ou seja, pares de objetos estão associados mediante uma relação, e essa relação é simétrica, tá? No seguinte sentido, que se um objeto A está associado a um objeto B, então o objeto B também está associado a um objeto A. Tá? Então, formalmente, um grafo é isso. Então, um grafo é um par ordenado VE, em que V é um conjunto finito. Tá? A gente vai supor que os nossos grafos aqui são sempre finitos. Tá? E E é um subconjunto dos pares não ordenados de vértices. Tá? Não ordenados exatamente porque a relação é simétrica. Tá? E a gente vai supor aqui, obviamente, que U é diferente do V. Tá? Então, cada elemento em V a gente chama de um vértice e cada elemento em E a gente chama de uma aresta. Tá? Então, V é o conjunto finito que denota os objetos. Tá? Eles podem ser pessoas, eles podem ser lugares, eles podem ser, sei lá, notícias, e cada aresta E é um par não ordenado de objetos. Ou seja, se existe uma aresta UV, implica que o U está relacionado a V de alguma forma. Tá? A natureza dessa relação é abstraída pelo conceito de aresta. Tá? Então, basicamente são as arestas que dão a estrutura do grafo. Tá? V é um conjunto finito, então a gente pode ter lá N elementos. E aí alguns pares desses N elementos, eles podem estar ligados ou não. Então, as arestas que descrevem isso, está ligado, conectado, a gente pode usar vários adjetivos de acordo com o domínio do problema que a gente estiver modelando. Tá? Então, um exemplo simples, vamos fornecer aqui um exemplo simples e relativamente concreto. Tá? Imagina que V é o conjunto de alunos da disciplina de comunicação em redes, que a gente tem nesse quadrimestre suplementar, e existe uma aresta ligando então um aluno U a um aluno V, se só se eles são amigos. Tá? E eu estou supondo que a relação de amizade ela é simétrica, ou seja, se U é amigo do V, o V é amigo do U também. Tá? Basicamente como a relação de amizade do Facebook. Tá? No Facebook, em vez de alunos, seriam usuários. Tá? E aí a relação de amizade seria simétrica, então a gente tem aresta entre dois pares de usuários aqui, ou de alunos, se eles são amigos. Tá? Esse é um exemplo bem simples, mas que ocorre muito em redes sociais e a gente vai voltar a revisitar várias vezes. Tá? Então aqui só está escrito o que eu acabei de dizer, e que realmente os vértices, os objetos, eles podem ser concretos ou abstratos. Tá? O vértice já é uma abstração, por definição. Então, e os conceitos que ele está abstraindo podem ser concretos ou já podem ser abstratos, e ele está abstraindo mais ainda. E as arestas modelam as relações binárias simétricas entre os objetos. Tá? Então, eu dei um exemplo de estudantes usuários no Facebook e amigos, estudantes em comunicação em redes, e pode ter uma aresta se eles resolveram algum exercício em comum da lista de exercícios. Tá? Então isso seria um grafo que expressaria a relação de colaboração dos alunos na disciplina. Tá? Ou, sei lá, vamos pegar um exemplo mais Waze-like. Os vértices poderiam representar cidades, tá, de um estado, e as arestas podiam representar as estradas de mão dupla, tá, já que as arestas são simétricas, entre essas cidades. E aí, nesse caso, a gente teria um gráfico codificando uma malha viária do estado. Tá? E vários outros exemplos são possíveis, muitos deles fornecidos na primeira aula do curso. Tá? Bom, vamos fornecer um exemplo mais abstrato, só para mostrar
os grafos já codificando também exemplos abstratos. Então, imagina que a gente tem um grafo G que é simplesmente formado de junções de pares não ordenados do conjunto com elementos 1, 2, 3, 4, 5. Então, imagina que a gente tem um conjunto só com esses 5 elementos. Então, os vértices do grafo são os pares não ordenados do conjunto. Ou seja, tem um vértice V em para cada elemento desse conjunto. Conjunto 5 tomado 2 a 2. Tá? Então, quem são os subconjuntos de tamanho 2 desse conjunto 1, 2, 3, 4, 5? Bom, são lá 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5 e 4, 5. Tá? Esses são todos os subconjuntos com dois elementos, subconjuntos com dois elementos, então são pares não ordenados, desse conjunto base com elementos 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E a gente vai dizer que tem uma aresta nesse grafo se e só se a interseção entre quaisquer dois vértices é vazia. Ou seja, eu pego quaisquer dois vértices se os conjuntos de tamanho 2 que eles representam forem disjuntos, então tem uma aresta entre eles. Tá? E aí nesse caso, então, a gente tem, eu coloquei para vocês aqui, a coleção de arestas que a gente tem nesse grafo. Tá? Por exemplo, o vértice 1, 2 não tem elementos em comum com o vértice 3, 4. Então, tem uma aresta entre eles. O vértice 1, 2 também não tem elementos em comum com o vértice 3, 5. Então, tem uma aresta entre eles. 1, 2 e 4, 5, mesma coisa. E assim sucessivamente até 2, 5, 3, 4. Eu listei aqui em ordem lexicográfica apenas porque era mais fácil para eu não me perder. Tá? Mas, lembra, é um conjunto de vértices e um conjunto de aresta, então a ordem não faz muita diferença. Tá? Então isso é um grafo que modela essa situação abstrata, onde a gente tem um conjunto base, tá? Um ground set, com 5 elementos. Os vértices são subconjuntos de 2 elementos e eles estão conectados, se e só se eles são disjuntos. Tá? Observa que o 5 aqui é apenas um exemplo, podia ser um conjunto com base com quantos elementos a gente quisesse. Aqui os vértices representam pares, mas eles podiam representar triplas, quádruplas, qualquer outra coisa. Tá? E de mesma natureza. E a gente está usando a aresta se os conjuntos forem disjuntos. A gente podia definir outro grafo se os conjuntos não fossem disjuntos, mas aí seria um outro grafo. Tá? Em particular, esse grafo onde o conjunto base tem 5 elementos, os vértices são pares não ordenados e eles estão ligados por uma aresta se ou se eles são disjuntos, tá? Ele é conhecido na literatura como grafo de Petersen. Tá? Que é um exemplo bem famoso. Ele é um exemplo e um contra-exemplo para muitas propriedades. Tá? Então tem muitas situações onde o grafo de Petersen é um exemplo interessante por causa da estrutura que ele tem, e outras vezes ele é um contra-exemplo, que mostra exatamente que certa propriedade que a gente estaria interessado não vale. Tá? Então isso aqui basicamente especifica o grafo. Tá? É a lista de vértices, é o conjunto de vértices e a lista de arestas, que é também um conjunto. A parte interessante de um grafo é que a gente pode associar uma representação gráfica a ele. Tá? E aqui nós temos, por exemplo, uma representação gráfica para o grafo de Petersen. Tá? O grafo exatamente do slide anterior. Tá? Na verdade, aqui nós temos mais de uma representação gráfica para o grafo de Petersen. Tá? Eu coloquei exatamente 3. Observa que nós temos exatamente 10 vértices nesse grafo de Petersen e temos exatamente 15 arestas. Tá? E o que a gente tem aqui é uma representação, exatamente, cada um desses grafos tem os seus 10 vértices e 15 arestas. Então, por exemplo, esse vértice aqui, esse vértice aqui de cima, essa bolinha preta, a gente representa os vértices por bolinhas e as arestas por linhas. Tá? Então, os vértices em geral são pontos, bolinhas, e as arestas a gente representa graficamente por linha. Então esse vértice podia estar associado ao conjunto 1, 2. Tá? A bolinha preta aqui podia representar o vértice 1, 2. E essa outra bolinha preta aqui podia representar o conjunto, por exemplo, 4, 5. A 1, 2 e 4, 5 são dois conjuntos disjuntos. Tá? Então tem uma aresta entre eles. Tá?
E aí você pode fazer como exercício, se você quiser usar essa descrição completa do grafo fornecida no slide 5 e, sei lá, colocar o nome dos vértices aqui em cada uma dessas três figuras das representações gráficas do Peterson e ver que realmente elas estão representando aquele grafo. Tá? Então, essa é uma parte interessante da teoria que a gente pode desenhar, e aí vocês devem se lembrar daqueles grafos gigantescos que a gente viu no exemplo, como assim, por exemplo, no livro base que foi indicado para essa disciplina. Tá? Então, mas, em geral, a gente vai desenhar grafos pequenos, por quê? Porque a gente quer identificar estruturas e estudar o comportamento de algoritmos que são transformações locais. Tá? Então a gente pode depois generalizar e aplicar em grafos grandes. Mas lembra que a gente falou, é muito difícil enxergar realmente o que está acontecendo em grafos gigantescos, tá? De forma não algorítmica. Então é por isso, ou usando uma ferramenta mais poderosa, uma ferramenta matemática mais poderosa. Então é por isso que, em geral, os desenhos que a gente vai apresentar são sempre pequenos. A gente não vai precisar de exemplos grandes para ilustrar o que a gente quer. A gente define os conceitos, ilustra em exemplos pequenos, e eles também vão valer certamente dos exemplos grandes, e quando a gente precisar calcular alguma coisa dos exemplos grandes, ou a gente vai usar uma teoria adequada que lida com eles, ou vai usar um algoritmo para fazer isso. Tá? Então, uma parte interessante é que, bom, os desenhos não se parecem nem um pouco, né? Tá? Se você pensar em conceito geométrico, tá? Mas isso pra gente vai ser relevante aqui nesse curso, tá? Nesse curso o que interessa pra gente é a estrutura combinatória que o grafo está codificando, tá? Então a estrutura combinatória codificada por esses três desenhos distintos é exatamente a mesma, que é a que foi definida aqui no slide anterior, o mesmo grafo, tá? Mas isso certamente levanta algumas considerações interessantes, tá? Vou falar algumas delas. Primeira delas é, se a gente tiver um gráfico com N vértices, quantas arestas ele pode ter? Aqui, as arestas existem por causa da definição do grafo, tá? No grafo de Peterson, a gente não pode ter mais aresta do que essas 15, por causa da definição que foi nos imposto, tá? Mas no geral, pensa agora se você tem um grafo com N vértices nas mãos, tá? Quantas arestas esse grafo pode ter? Deixa eu botar uma ferramenta de escrita aqui, talvez seja interessante. Tá? Não é difícil perceber o quê? Que bom, a gente pode ter um grafo que tem N vértices e não tem nenhuma aresta entre eles, ou seja, nenhum dos vértices estão ligados, tá? Ou ele pode ter todas as arestas possíveis, tá? Que são o quê? Se eu tenho N vértices, uma aresta é um par não ordenado de vértices, então quantos pares não ordenados de vértices a gente consegue? Ela consegue exatamente N tomado 2 a 2, tá? Que é N que multiplica N menos 1 sobre 2, ou seja, N quadrado menos N sobre 2, tá? Então o número de arestas está sempre sanduichado entre 0 e N quadrado menos N sobre 2, tá? Não é difícil perceber que tem uma folga aí de ordem de N quadrado, né? Tá? A ordem aqui do número total de arestas é da ordem de N quadrado. Não é exatamente, mas é quase lá, tá? É conveniente a gente classificar os grafos com relação ao não o número preciso de arestas que ele tem, mas a ordem do número de arestas, tá? Então a gente diz, por exemplo, que um grafo é esparso se o número de arestas que ele tem for proporcional ao número de vértices, ou seja, se a relação do número de vértices com o número de arestas for alguma coisa linear, tá? Então se o grafo tiver mais ou menos tantas arestas quanto vértices, pode ser 3 vezes, pode ser 2 vezes, pode ser 5 vezes, isso aqui é uma constante, tá? Mas o que interessa é que a dependência é linear. Olha, o número de arestas é linear ao número de vértices. Então a gente diz que esse grafo é esparso. E aqui nós temos um exemplo na esquerda de um grafo esparso. Tá? Você pode ver aqui a gente tem 10 vértices e 15 arestas. Tá? Então o número de arestas é 3 vezes o número de vértices, mas é proporcional. Então esse grafo é esparso. Tá? Não é difícil perceber que poderiam haver muitas mais arestas existentes aqui entre 10 vértices. Né? E é o que eu ilustrei no
grafo aqui da direita. Tá? Observe que o grafo da direita também tem 10 vértices, só que ele tem muito mais arestas do que o grafo da esquerda. Tá? E esse muito mais não é uma relação linear. Tá? O grafo da direita é um exemplo de um grafo denso. A gente diz que um grafo é denso se o número de arestas for proporcional ao número de vértices ao quadrado. Tá? Ou seja, não é ao quadrado, tem lá uma constante inferior e uma constante superior que multiplicam, mas basicamente assim, o número de arestas está sanduichado entre duas funções quadráticas. Tá? Então, nesse aspecto, o grafo é denso. Tá? É conveniente ter essa distinção porque alguns métodos e algoritmos funcionam melhor em grafos esparsos e outros funcionam melhor em grafos densos. Tá? E uma das características que fazem diferença no estudo de redes complexas é exatamente a densidade do grafo em questão, ou do modelo. Tá? Alguns modelos são densos, outros modelos são esparsos. Alguns modelos são esparsos, mas eles se comportam localmente como densos, ou o contrário. Tá? Então tudo isso faz... é interessante a gente ter nomenclatura para isso e saber da existência desse conceito para operar com eles no momento adequado. Tá? Pergunta: quem percebeu que esse grafo aqui da esquerda, que é esparso, que está desenhado aqui, é simplesmente mais um desenho do grafo de Peterson? Ops, anterior. Tá, aqui eu tinha fornecido 3 representações gráficas diferentes do grafo de Peterson e, bom, você pode ver que essa representação assim, esse grafo aqui da esquerda é outra representação gráfica, mas é o mesmo grafo, tá? É o mesmo grafo de Peterson que está aqui. O da direita, que é denso, obviamente não, né? Tá? Então, seguindo ainda nessa linha, já que a gente já forneceu vários exemplos, vários de desenho do grafo de Peterson, e quando é que 2 grafos são iguais? Tá, eu acho que isso é conveniente a gente tratar logo de começo. Tá? Então imagina que a gente tem 2 grafos, G e H. Tá? A definição de igualdade, tá? A gente diz que o grafo G é igual ao grafo H se o conjunto de vértices for igual e o conjunto de arestas também for igual. Tá? Então, isso é igualdade de grafos. Se os vértices forem iguais e as arestas forem iguais. Bom, isso implica o quê? Isso implica que os vértices têm identidade. Tá? Ou seja, eles são rotulados. Cada vértice tem a sua identidade, cada vértice tem o seu nome. Tá? Por exemplo, tem esses 3 grafos aqui abaixo, em 3 vértices, cada um tem 3 vértices, U, V e W, tá? Os vértices são inclusive os mesmos, mas os grafos são distintos. Tá? No grafo de Peterson eu não tinha rotulado os vértices, né? E aquilo tinha sido de propósito, porque é para a gente basicamente abstrair ao conceito de rotulação de vértices. Tá? Mas o fato é que, em quesitos de igualdade, a rotulação existe. Então, por exemplo, o grafo da esquerda, aqui, U está ligado a V e U está ligado a W. No grafo aqui do meio, o U está ligado a V e o V está ligado a W. O U não está ligado a W. Então, do ponto de vista de igualdade de conjuntos, esses 2 grafos são diferentes. Tá? Eles são distintos. E o mesmo ocorre com o grafo aqui da direita. No grafo da direita, V está ligado a W e U está ligado a W, mas U não está ligado a V. Tá? Então são 3 grafos que são distintos porque os vértices são rotulados e as relações são diferentes entre os vértices sendo rotulados. Tá? Eles têm identidade. E isso é uma situação que às vezes, de fato, a gente quer, tá? Lidar com os vértices rotulados. Por quê? Porque não seriam simplesmente um usuário. Por exemplo, no Facebook, mas seria o usuário. Tá? Que seria o usuário U está ligado no usuário V e o usuário U está ligado no usuário W. É diferente do usuário U está ligado no V e o V está ligado no W. Tá? Então, às vezes, essa distinção, realmente, essa identidade, é o que a gente quer. Tá? Nem sempre, mas em muitas vezes é. Então, bom, aproveitando que a igualdade dá para a gente, como consequência, a rotulação dos vértices, tá? Então, se a gente fixar um conjunto V com N vértices, tá? Quantos grafos a gente pode ter distintos, né? Quantos grafos distintos a gente pode ter sobre V?
Tá? Lembra o seguinte, então fixa lá n vértices, um conjunto V rotulado. O número de arestas pode ir de 0 a n tomado 2 a 2. Tá? Os vértices são rotulados, significa o quê? Significa que, dado um grafo qualquer, por exemplo, uma aresta UV, ela pode estar lá ou não. Uma aresta UW, ela pode estar lá ou não. E a aresta VW, ela pode estar lá ou não. Tá? Então eu tenho duas possibilidades para cada aresta. Estar ou não presente. E essas possibilidades são independentes. Tá? O fato da aresta UV estar presente não tem nada a ver, no caso, com o fato da aresta VW estar presente. Por quê? Porque não tem nenhuma hipótese ligando esses eventos. Tá? Eles são completamente independentes. Então, no fundo, para cada aresta a gente tem duas possibilidades. E o número total de grafos é o quê? É duas possibilidades para uma, vezes duas possibilidades para outra, vezes duas possibilidades para outra, lá tantas quantas arestas a gente pode ter. Tá? Então, olha o número de grafos em n vértices para V fixado, ou seja, V rotulado, é 2 elevado a n sobre 2. Tá? Então, logo de cara, a gente já percebe o quê? Isso aqui, 2 elevado a n sobre 2, é o quê? 2 elevado a n quadrado menos n sobre 2, né? Que é alguma coisa da ordem de 2 elevado a n quadrado. Ou seja, que é maior do que uma exponencial 2 elevado a n. Tá? 2 elevado a n quadrado cresce bem mais rápido do que 2 elevado a n. Então a gente já vê que à medida que o número de vértices cresce, o número de possíveis grafos cresce muito rápido. Tá? Certamente aqui para 3 vértices só existem, rotulados, só existem esses 3 grafos. Mas se a gente colocasse, por exemplo, 10 vértices, esse valor já seria da ordem de 2 a 50, e 2 a 50 já é um número absurdamente grande. Tá? Então dá para ver o quê? Que não dá para a gente ficar testando todos os possíveis grafos que existem baseados em n vértices. Tá? Essa é uma ideia que é finita, mas a enumeração completa de todos os grafos rotulados em n vértices é uma tarefa extremamente árdua, tá? Que consome muito tempo, dependendo do número de vértices, até mais tempo do que a existência do universo. Então é por isso que a gente vai ter que estudar essas propriedades e achar algoritmos que tentam evitar a enumeração. Nem sempre é possível, nem sempre a gente sabe como fazer, mesmo sem saber se é possível ou não, mas em geral a gente vai tentar achar algoritmos que são mais eficientes e que não precisam sair enumerando os grafos para determinar se uma propriedade é válida ou não. Por quê? Porque esse número aqui é muito grande. Tá? Bom, mas nem todas as situações a gente precisa os vértices serem rotulados, terem identidade. Tipo, às vezes eu só quero saber se existe uma certa estrutura dentro do grafo. Por exemplo, eu quero saber se tem 3... vamos pegar o grafo de amizade do Facebook. E eu não quero saber, por exemplo, se o fulano é amigo do ciclano, que é amigo do beltrano, que é amigo do fulano. Ou seja, se eles formam um triângulo, se tem uma aresta entre quaisquer desses pares de vértices. Eu só quero saber se existem 3 usuários que são amigos entre si. Ou seja, eu quero saber se existe um triângulo dentro do grafo. Não necessariamente quem são os usuários que estão envolvidos nesse triângulo. Tá? Então esse é um exemplo de situação que a gente não precisa do grafo ser rotulado, mas do ponto de vista de igualdade os vértices são rotulados. Tá? Então os grafos seriam distintos, como a gente viu aqui. Tá? Então a gente precisa refinar esse conceito de igualdade, tá? Relaxar ele um pouco para que a gente consiga lidar com essa situação de onde os vértices não precisam ter identidades. Tá? E é isso que a gente chama de isomorfismo entre grafos. Tá? Então a tecnicalidade é que, olha, grafos distintos podem ter a mesma estrutura. E essa estrutura pode estar codificada de forma não óbvia. Tá? Eu falei no caso aqui a existência de um triângulo, é um objeto pequeno, fácil de achar, mas às vezes a gente está interessado em uma estrutura maior e o grafo pode ser extremamente grande e essa estrutura é difícil de a gente simplesmente, não dá para olhar para o grafo simplesmente e sair procurando a estrutura. Tá? Então a gente precisa de uma forma para operar com isso. Tá? Então basicamente, dados os dois grafos, G e H, o GVE ou HWF, a gente diz que eles são isomorfos. Tá? Isomorfo vem do grego, né? Iso, mesmo, morfo, forma.
Tá? Então, grafos de mesma forma, mesma estrutura, digamos assim, e a gente denota por G isomorfo H, ou seja, uma igualdade relaxada um pouquinho. Tá? Se acontece o quê? Se existe um mapeamento bijetor, φ, que vai do conjunto de vértices V ao conjunto de vértices W, tal que o V é uma aresta em G, se e somente se, a hora que a gente aplica o mapeamento φ em U e aplica o mapeamento φ em V, a aresta φ de U, φ de V é uma aresta no grafo H. Tá? Em sendo o caso, ou seja, se os grafos forem isomorfos, a gente diz que o φ é um isomorfismo entre G e H. Tá? Bom, lembra, o que é um mapeamento bijetor? Bom, V aqui é um conjunto finito, W é um conjunto finito. O mapeamento bijetor significa que ele é injetor e sobrejetor ao mesmo tempo. Né? Injetor significa que elementos distintos em V estão ligados em elementos distintos em W. Sobrejetor implica que todo elemento de W está ligado a um elemento em V. Consequência disso, primeiro, condição necessária para dois grafos serem isomorfos. O número de vértices tem que ser igual. Tá. E tem que existir um mapeamento bijetor que leva um em um. Ou seja, cada elemento de V vai num elemento de W, outro elemento de V vai em outro elemento de W, e todo elemento de V vai para alguém de W e não sobra ninguém em W. Tá? Todo mapeamento bijetor ele é invertível. Tá? Existe um inverso. Então, tanto faz falar aqui de φ, de V para W, ou φ menos 1 de W para V. Tá? Então, o mapeamento bijetor está fazendo o quê? Ele está transformando os vértices de V nos vértices de W. Tá? É isso que ele está fazendo. Só que essa transformação não pode ser feita de qualquer forma. Tá? Por quê? Bom, primeiro, se V tem n vértices, existem n fatorial mapeamentos bijetores distintos, né, entre V e W. Só que nem todos esses n fatoriais mapeamentos eles preservam a estrutura do grafo G. Lembra, o grafo G, alguns vértices estão ligados, outros não. Então a gente quer aqueles mapeamentos que levem os vértices de V em W, mas que preservem o quê? A estrutura do grafo. Ou seja, tem uma aresta no grafo G, C e só C tem uma aresta na imagem dos vértices no grafo H. Tá? Então, é basicamente isso. Uma forma simples que eu escrevi aqui embaixo é que dois grafos são isomorfos se é possível renomear os vértices de forma que eles fiquem iguais. Tá? E é exatamente isso. Tá? Se a gente aplicar um isomorfismo no grafo, basicamente a gente está renomeando os vértices do grafo de forma que aí os dois grafos fiquem iguais. Um exemplo disso, tá? Nós temos aqui três grafos na figura. Tá? Um grafo aqui da esquerda, que é um cubo, né? Tá? Que está desenhado no plano. O grafo da direita aqui é um grafo bipartido. A gente vai definir em pouco tempo o que ele é. E aqui temos um grafo da direita, que é um polígono com uns raios dentro. Ok. E eu nomeei os vértices estão rotulados, tá? E eles são rotulados de forma diferente. Né? Tá? Bom, primeira coisa de cara, nenhum dos desenhos se parecem com os demais, certo? Os desenhos são todos, eles parecem totalmente diferentes. Tá? Mas os conjuntos de vértices são rotulados de forma diferente. Tá? Aqui no exemplo da esquerda a gente usou letras latinas minúsculas, no exemplo do meio a gente usou letras gregas minúsculas e aqui no exemplo da direita a gente usou números indo-arábicos. Tá? Bom, os grafos, nenhum desses três grafos aqui, eles não são iguais, 2 a 2, tá? Eles são grafos totalmente diferentes. Por quê? Bom, porque os conjuntos de vértices já não são iguais. Mas a pergunta é, eles são isomorfos? Ou seja, será que, mas se eu ignorar o rotulamento do vértice, se eu chegar lá no outro grafo e mudar o nome dos vértices, será que os grafos são isomorfos? Ou seja, será que eles têm a mesma estrutura? Tá? Bom, condição necessária, os números de vértices têm que ser os mesmos. E sim, cada um desses vértices aqui tem 8, cada um desses grafos tem 8 vértices, como a gente pode verificar facilmente. Então, essa é uma condição necessária, está longe de ser suficiente. Outra condição necessária, o número de arestas tem que ser o mesmo. Tá? E bom, não é difícil perceber que aqui a gente tem 4, 8, 12 arestas, aqui também, fazendo as contas, 12 arestas, e aqui também tem 12 arestas. Tá? Então o número de arestas também é igual,
Então, pelo menos tem alguma chance, mas não dá para saber ainda se eles são isomorfos ou não. O que a gente tem que fazer? Bom, se eles forem isomorfos, lembra, existe o mapeamento bijetor de vértices que respeita a existência de arestas. Então é isso que a gente tem que tentar fazer, tá? Tentar achar esse mapeamento. E bom, o fato que eu digo para vocês é que o grafo da esquerda ele é isomorfo ao grafo aqui no meio, tá? E a prova de isomorfismo eu produzi aqui para vocês, tá? Eu tenho aqui os vértices do grafo esquerdo do cubo, A, B, C, A, T, H, e eu produzi aqui a tabela que representa o mapeamento. Isso aqui é a letra Φ também, tá? Eu só usei um Φ diferente, eu não percebi que estava diferente antes. Tá, isso aqui é o mesmo Φ. É só outra forma de escrever. Tá. E aí aqui significa o quê? Que eu posso mapear o vértice A no vértice alfa, então o A vem para cá. Aí eu posso mapear o vértice B, o B é vizinho do A, então o B eu mapeio para o zeta e o zeta é vizinho do alfa. Aí depois eu tenho o vértice D. O vértice D é vizinho do A. Tá? Então o meu mapeamento do vértice D tem que ser vizinho do alfa. E o D não é vizinho do B. Então no mapeamento isso tem que ser respeitado. A gente mapeia o D para o eta. Então o D está aqui. Tá? E não desse aspecto, o eta é vizinho do alfa, mas o eta não é vizinho do zeta. Então, até agora está funcionando. Aí, sei lá, vamos ver o vértice C. O vértice C ele é vizinho tanto de B quanto de D, mas ele não é vizinho do vértice A. Então, onde será que eu coloco esse cara? Bom, como ele é vizinho do B e do D, ele vai ter que estar desse lado aqui, né? Então, a gente pode colocar o vértice C, por exemplo, aqui no delta. Por quê? Porque o delta é vizinho do eta, que representa o vértice D, e ele é vizinho do zeta, que representa o vértice B, e ele não é vizinho do alfa, que representa o vértice A. Tá? Eu posso continuar aqui fazendo E, F, G e H, e aí você pode pegar um tempo e verificar que sim, essa tabela aqui dá um mapeamento bijetor, que é um isomorfismo, uma prova de isomorfismo entre os grafos. Tá? Então, no fundo, apesar de eles serem distintos, eles têm a mesma estrutura. Eles só estão desenhados de forma completamente diferente, usando vértices com nomes diferentes. Tá? Então, são grafos distintos, mas do ponto de vista estrutural, eles são o mesmo. Tá? Pergunta é, será que o grafo da direita ele é isomorfo aos grafos da esquerda? Se for, estão todos na mesma classe. Se não, como a gente sabe que o da esquerda é isomorfo ao do centro, então ele não pode, se ele não for isomorfo a um deles, ele não vai ser isomorfo aos dois, né? Isso é meio óbvio. E aí, alguma ideia?